Olá, eu sou a Mariana e junto com a Laiane a gente vai apresentar sobre o caso clínico 3, que se trata de um TCE pediátrico em fratura craniana de ping-pong. Inicialmente a gente tem o cenário clínico, é uma criança menor de 3 meses, ela teve uma queda da própria altura e no topograma da lesão óssea a gente pode ver uma fratura de afundamento do crânio, uma FAQ, em formato de bola de ping-pong no osso frontal. A gente tem uma ausência de hematoma subgaleal, como vai ser confirmado na tomografia logo mais. E ao exame neurológico, a gente tem um Glasgow 13, uma irritabilidade, choro fácil e repouso alimentar, que são características do hematoma estrutural, que a gente vai ver na tomografia. Então, a gente vai fazer uma avaliação do crânio pelo modelo GATLS e obedecer a sequência ABCD-EFG. A gente sabe assim, nesse modelo que em crianças neonato é indicado a tomografia, principalmente para identificar os hematomas. Então, primeiro a gente vai começar com attenuation e blood. Attenuation, olhar as atenuações diferentes entre a substância branca e cinzenta, e assim olhar algumas densidades, que a gente vai procurar sinais de edema cerebral, AVC, tumores, entre outros. Com o blood, que é o B, a gente vai avaliar a presença de sangue nesse crânio, nesse encéfalo, e também se tem algum desvio das linhas médias, que seria avaliar os ventrículos, se está posicionado corretamente. Ainda a gente vai determinar a natureza do sangramento, se ele é intraparenquimatoso, extradural ou subdural. Então, a gente tem aqui a letra A gente olha as densidades, a gente vê a diferença de densidade aqui, que é um provável hematoma extradural, a gente pode ver que ainda tem aqui mostrando que está fora da dura mater. E aí, com B, a gente vai determinar o que é. É uma hemorragia, ela é biconvexa, a gente vê. Ela tem alta densidade, ela está localizada na periferia da cavidade craniana, próxima à fratura no osso frontal, que é a parte frontal, occipital, os parietais. Depois a letra C e a letra D, a gente vai avaliar as cavidades e as dilatações dessas cavidades. O que seriam as cavidades? Os ventrículos e as cisternas. A gente vai ver se está aumentada, dilatada essa ventrícula e essa cisterna. Então, aqui a gente pode avaliar a cisterna quadrigemial, a cisterna supracelular, cisterna interpeduncular, a cisterna pontina, a cisterna subcerebelar e a cisterna magra. Aqui a gente tem o tronco encefálico, aqui o cerebelo, e a gente vê que não está dilatado essas cisternas. Ainda temos a avaliação dos ventrículos. Do ventrículo a gente tem o ventrículo lateral, aqui o corno temporal, de forma mais específica, a artéria basilar, o quarto ventrículo. Aqui a gente tem o ventrículo lateral, direito e esquerdo, que seria o corpo. Aqui a gente vê a fissura longitudinal, para determinar aquela linha média. Aqui a gente tem o terceiro ventrículo, e aqui o ventrículo lateral também, só que agora o corno frontal, para determinação, só para facilitar, lobo frontal, lobo occipital, localização. Então, a gente vê os sulcos e fissuras presentes também, é possível avaliar. Então, a gente vê que não tem nenhuma anormalidade nesse caso, só o hematoma e a fratura. Por último, a gente vai avaliar o exterior, que seria a avaliação da tábua óssea e tecido subcutâneo. Se fosse uma hemorragia subaracnoide, que a gente já sabe que não é, que é uma extradural, a gente faria a graduação de Fischer e também a identificação de drenos, catéteres e artefatos, na letra G. Então, a avaliação da tábua óssea, a gente tem a fratura com afundamento e também a gente pode avaliar as fontanelas, que a gente tem a fontanela posterior, ou lambdoide, a sutura lambdoide, a gente tem a fontanela anterior, ou bragmática, a sutura metópica, que é comum de recém-nascidos, sutura coronal, e aqui a gente tem a fontanela esfenodal, também, que se fecha com uns 3 meses. Com mais de 3 meses, um pouquinho, 3, 4 meses. A gente vê que não tem uma hemorragia subaracnoide, então a gente não faz graduação de Fischer, e nem tem presença de catéteres, artefatos nessa tomografia. Então, agora a Laiane vai fazer a apresentação sobre a relação desse exame clínico e da exame de imagem, logo depois vai falar da fratura e do hematoma estrutural. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a relação do exame clínico e do exame de imagem.
Com os achados do exame de imagem, a gente vai conseguir concluir que um lactente, após uma queda, teve uma fratura de crânio com afundamento em bola de ping-pong. Além disso, ele vai apresentar um hematoma extradural que vai justificar o seu exame neurológico. De uma forma simplificada, o caso ele trata de um traumatismo crânioencefálico que necessita de uma atenção especial quanto ao tratamento, não apenas uma ação expectante. O trauma crânioencefálico, ele é qualquer agressão que vai acarretar como resultado uma lesão anatômica ou um comprometimento do couro cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo. Inicialmente, a gente vai ter que realizar uma estabilização clínica e colher uma história sumária com atenção a alguns pontos. Depois, a gente tem que realizar um exame neurológico com o nível de consciência, reflexos profundos, movimentação, pupilas e seus reflexos, além de procurar feridas abertas na cabeça e movimentos anormais, e também determinar o Glasgow para definir o tipo de TCS, ele é leve, moderado ou grave. Aqui nessa tabela, a gente trouxe a escala de Glasgow pediátrica, porque ela difere da escala de Glasgow adulta. Por exemplo, na parte da resposta verbal, se a criança for menor que 1 ano, ela não tem como responder verbalmente. Então, a gente muda essa resposta verbal, por exemplo, para um sorriso. Então, tem algumas mudanças da escala do adulto para a escala pediátrica. E aqui no final tem os scores normais que vão variar de acordo com a idade dessas crianças. Por exemplo, menor que 6 meses, o score seria 13. De 6 a 12 meses, o score também seria 13. De 1 a 2 anos, o score já seria 14. De 2 a 5, o score seria 15. E maior que 5, também 15. Os traumatismos, como a gente sabe quando a gente deve pedir ou não uma tomografia computadorizada na emergência pediátrica? Os traumatismos crânioencefálicos, eles são um motivo frequente de recurso ao serviço de urgência pediátrica, e eles vão exigir uma avaliação do risco de lesão intracraniana. A existência dessa lesão intracraniana vai condicionar um internamento hospitalar e uma eventual intervenção neurocirúrgica, podendo determinar uma disfunção neurológica ou cognitiva a longo prazo. Nessa decisão de efetuar a TCE, a gente tem que ponderar os custos, a exposição à radiação e uma eventual necessidade de sedação. Aqui nesse quadro, tem uma classificação utilizada para o risco de lesão intracraniana, que ela é usada para adaptação nos protocolos de atuação na TCE. Aqui, com baixo risco de lesão intracraniana, tem que ter todas essas condições para crianças menores que 2 anos e maior ou igual a 2 anos. Aqui, por exemplo, para crianças menores que 2 anos, seria, por exemplo, sem sintomas ou sinais, com quedas menores ou iguais a 1 metro. Para crianças maiores que 2 anos, o exame neurológico dela estaria que ter normal, sem evidências de fratura, sem sintomas. Por um risco intermediário, tem que ter pelo menos um desses fatores presentes, como perda de conhecimento menor que 1 minuto, 3 a 4 vômitos, alteração comportamental ou irritabilidade transitória. Já para crianças maiores que 2 anos, perda de conhecimento também menor que 1 minuto, mecanismo de trauma de alto impacto, e o risco elevado também pelo menos de um dos fatores presentes, seria escala de coma de Glasgow menor que 15, perda de conhecimento maior ou igual a 1 minuto, sinais de fratura do crânio menor que 24 horas, ou para crianças maiores que 2 anos, convulsão, alterações neurológicas focais ou perda de conhecimento maior ou igual a 1 minuto. Aí aqui, essas indicações, né, para indicações de TCE para crianças maiores que 2 anos. As indicações relativas, quando houver perda de consciência ou amnésia pós-traumática, quando houver necessidade de anestesia, quando houver persistente ou progressiva cefaleia, náuseas e vômitos, quando houver crise convulsiva ou diagnóstico prévio de coagulopatia. Já as indicações definitivas são deterioração neurológica progressiva, suspeita de trauma não acidental, Glasgow menor que 15 na emergência, alteração do estado mental, fratura de crânio ou sinais neurológicos focais. Já na TCE menores que 2 anos, as indicações relativas são coagulopatia conhecida, necessidade de anestesia ou sedação, hematomas, perda de consciência menor que 1 minuto, irritabilidade ou letargias prévias, mecanismo de injúria de alta energia, vômitos de 3 a 4 vezes. E as indicações definitivas seriam crise convulsiva, sinais neurológicos focais, alteração do estado mental ou irritabilidade,
fratura do crânio, fontanela abaulada, vômitos maior que 4 ou maior que 6 horas, perda de consciência maior ou igual a 1 minuto, deterioração neurológica progressiva ou suspeita de trauma não intencional. Agora, falando um pouco mais sobre essa fratura com afundamento em bola de ping-pong. A fratura com afundamento do crânio, ela pode ser definida como desalinhamento de fragmentos ósseos em relação à sua posição primitiva. Essa fratura com afundamento em bola de ping-pong vai ser caracterizada por uma depressão localizada da calota craniana, mas sem uma perda da sua continuidade óssea. Ela pode ser diagnosticada clinicamente, pois a presença do hematoma subgaleal subjacente é de ocorrência rara. O couro cabeludo geralmente vai estar íntegro e lesões da dura mater vão ser raras. O exame neurológico dessas crianças geralmente vão ser normais. O afundamento em crânio em bola de ping-pong tem uma incidência de 0,5 a 2 a cada 10 mil nascidos vivos. A TC vai ser o método mais adequado para poder visualizar de forma não invasiva as estruturas e alterações intracranianas causadas por esse tipo de fratura. O tratamento dela será a correção cirúrgica, mas alguns autores sugerem que a gente é apenas que o tratamento deve ser apenas conservador, com observação ambulatorial e controle radiológico, tendo em vista a possibilidade de redução espontânea ao longo de algumas semanas. O hematoma extradural, ele vai ser considerado uma complicação rara desses traumatismos crânioencefálicos na infância. Ele vai ser pouco frequente na infância em razão das peculiaridades anatômicas e fisiológicas que existem nessa faixa etária. Alguns exemplos dessas peculiaridades são a maior maleabilidade e elasticidade craniana, o sulco que aloja a artéria meningia média, ele é raso, e assim, durante o traumatismo, essa artéria vai se deslocar sem sofrer lesão. Também tem uma maior aderência da dura mater ao crânio, e a dípula craniana pouco proeminente vai diminuir a possibilidade do desenvolvimento de um hematoma extradural. Na infância, as causas desse hematoma, elas são geralmente diferentes das verificadas em outras faixas etárias. Na maioria das vezes, esses hematomas extradurais vão ocorrer em razão de traumatismos cranianos por queda de altura, seguidas de acidentes de trânsito, sendo mais raros em pós-derivação ventrículo-peritoneal, traumatismo do parto, discrasias sanguíneas e, em alguns casos, não vão ser possíveis identificar essa causa, levando, às vezes, a se pensar em maus tratos. O quadro clínico na infância ele é geralmente atípico e o tratamento ele é considerado uma das intervenções neurocirúrgicas mais gratificantes para o neurocirurgião, porque quando ela é tratada precocemente e adequadamente, a criança vai passar de um estado neurológico grave para um estado normal. Essas foram as nossas referências e era isso. Muito obrigada, professor.